Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para a gente continuar compartilhando mais conteúdo para vocês. Então, se você está gostando, se inscreve, por favor, clica no joinha que a gente vai conseguir continuar a compartilhar mais e mais conteúdos. Obrigada. Oi, pessoal. Estamos ao vivo de novo. Hoje a gente vai falar aqui com o Policardo, que é um enfermeiro, um profissional da saúde nesses tempos de pandemia. Ele vai trazer um pouco da experiência dele, da realidade dele, né, da experiência dele no ambulatório, para contar um pouco também sobre diversas famílias, né, o que elas enfrentam. Às vezes a gente nem imagina, ou às vezes a gente vai se identificar. Então a ideia é bater esse bate-papo com o Policardo, que é enfermeiro aqui na minha cidade, em Passos. Larissa, Diogo, e aí Larissa deve conhecer ele, né? A Nath que comentou sobre ele, eu entrei em contato. E aí ele, como enfermeiro aqui em Passos, como professor docente, fez mestrado, né, e está fazendo doutorado, então ele tem a pesquisa. Vou chamar ele aqui para nos contar um pouco da experiência profissional e o que ele também... Ah, deu certo. Oiê! Boa E noite, aí, tudo Gabriela. bom? Boa Tudo bem, e você? noite. Tudo ótimo. Como que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. E você, tá me Perfeito. ouvindo bem? Sim, estou te escutando perfeitamente também. Vou só ajustar o fone aqui. Ok. Tá, Ok, perfeito. perfeito. Tô te vendo bem também. Ótimo. E hoje a gente vai conversar então com o Policardo. Ele vai trazer um pouco, né, da história dele, mas também da história profissional, né? Ele é enfermeiro, professor, ele formou na UENG, né, Universidade do Estado de Minas Gerais. Hoje ele já é professor da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, fez mestrado na USP e trabalhou também no ambulatório, né? Hoje também o seu Instagram é muito voltado para DST, né? Doenças sexualmente transmissíveis, no intuito de alertar, de educacional. A gente sabe também que o Instagram ele é bem complicado, né? Para a gente trabalhar essa questão hoje, trabalhando com sexualidade, e eles bloqueiam muito, por mais que seja informação do bem, né? Seja informativo. Então, por isso a gente está aqui, para a gente conversar um pouco com ele, ele contar um pouco da experiência dele. Mas antes eu queria saber um pouco da sua jornada, da sua trajetória. Me conta um pouco para quem talvez não te conheça, vai ficar gravado aqui também. Vamos lá. Gabriela, inicialmente eu agradeço muito o convite, a abertura, né, do espaço aqui no seu canal para a gente trabalhar um pouquinho sobre sexualidade, né? É, como você falou, um pouco complicado a gente falar algumas questões aqui, embora não sejam necessárias, né? Mas de uma forma mais dinâmica, a gente vai tentar abordar algumas questões aqui no intuito Uhum. realmente de alertar, de ajudar as pessoas, né? Bom, como você já me apresentou, eu sou enfermeiro, minha formação é em enfermagem, formei aqui na UENG, Unidade de Passos, e durante a minha graduação, eu caí, no finalzinho da graduação, pode-se dizer, né, eu caí de paraquedas no serviço de ST/AIDS. E até então, me apaixonei por HIV, por hepatites, por sífilis, principalmente, e acabei ficando lá e me especializando nessa temática. E é uma temática que a gente sabe que precisa muito de ser falada, de ser trabalhada, né? E, sobretudo, de ser discutida aqui também nas redes sociais, na nossa casa, nas escolas, nas famílias, enfim, onde quer que a gente esteja, né? É necessário realmente falar sobre educação sexual e as diversas questões que envolvem a sexualidade, porque é um tema assim que a gente vive e que a gente tem vergonha de falar, a gente tem medo, a gente tem receio, e de alguma forma a gente precisa acessar essas informações. E onde, quando, e que jeito, e quais informações são verdadeiras, quais não são verdadeiras, porque aqui também na internet a gente sabe que infelizmente existe muita desinformação, né, Gabriela? E Exato. você, como terapeuta, deve já ter acessado cada coisa que você ficou, pelo amor de Jesus É, Cristo. aham, é muita mesmo. E o importante é que, às vezes, mesmo pessoas que a gente julgam ter a informação, e às vezes quando você vai conversar, né, e a gente julga por preconceito mesmo, né, por um pré-julgamento mesmo.
talvez a pessoa ter feito uma faculdade, ter um ensino superior, você julga que ela já tem esse tipo de informação e quando você vai conversar com ela, você percebe que ela não tem, né? Que talvez tenha uma falha ali, e aí a gente começa a entender qual que é a importância de estar passando essa mensagem, não é? Eu acho que você deve ter vivido muito isso também. Sim, é muito interessante a gente falar nessas questões, porque vamos falar, por exemplo, aqui brevemente, colocação do preservativo. Já vem Uhum. diretamente na cabeça da gente, como assim colocação do preservativo? Todo mundo sabe colocar o preservativo. Parece que é uma coisa óbvia, mas a gente às vezes não entende, não acessa que algumas pessoas, não assimila que algumas pessoas de repente não tiveram a oportunidade, né, Gabriela? Que nós, por exemplo, tivemos no curso de graduação, nos serviços de saúde, de repente acessamos algum vídeo educativo do próprio ministério, de alguma escola de ensino Uhum. superior, etc., que ensinou que fala dessa colocação do preservativo. O Dave está comentando aqui, ele também é farmacêutico, ele trabalha com sexualidade e realmente, Ah, quantos casos, Gabriela, nós atendemos no serviço de STIs que o preservativo estourou porque a pessoa de repente não sabia colocar. Não sabia, por exemplo, abrir o preservativo corretamente, não soube aham. armazenar o material adequadamente, de repente colocou no bolso da calça, na carteira, ou deixou lá dentro do porta-luvas do carro e o negócio quase que inflou sozinho de tanto calor, Aham, né? aham. Então são questões assim que parecem ser óbvias, mas que a gente precisa entender e precisa ajudar as pessoas. E as pessoas têm vergonha de falar, eu não sei. Eu não sei É, colocar o preservativo. Então a gente pensar às vezes no óbvio é necessário. exato, exato. E como que tem sido essa sua experiência? Você falou que começou no final da enfermagem, já caiu, né, nessa experiência e se apaixonou. E como que vem sido essa jornada aí com... Porque eu também fiz mestrado, e uma coisa que na verdade, eu quero até te dar parabéns pelo artigo de hoje, que a gente Ah, sabe que é obrigado. de muito estudo, e não só Nossa. estudo de tempo, né? Porque depois que você submete, até ser publicado, parece que assim, foi outra vida, né? Demora, e você já está com outra cabeça, pensando em outras coisas, e demora um pouco para ser publicado, a gente está bem, ainda mais numa revista conceituada. Então, parabéns. E Obrigado. e aí, entrando um pouco na área acadêmica, né, o que eu sempre lutei muito, que eu fiz mestrado também, sou formada em Química e fiz mestrado, é que, às vezes, a área acadêmica, ela tá numa bolha. Às vezes não, eu tenho essa sensação quase sempre. E, assim, não volta para a sociedade o que de fato precisa, né? Que é essa informação, essa comunicação, atingir, né, os bairros, as pessoas nas casas dela. E aí fica aquela bolha de pessoas que estão ali fazendo mestrado e doutorado e pós, e eles se entendem e parece que não vaza para a sociedade algum fruto maior, né? E fica muito naquela coisa de conseguir meu título, publiquei o artigo, Sim. mas e você tem esse trabalho total direto, né, com a sociedade. Então, assim, eu fiquei muito feliz de você ter aceito o convite para trazer muito dessa sua experiência do povo, do que você vê, o que acontece, o que é importante ser falado. Sabe, Gabriela, eu tive esse grande privilégio, né, de ter trabalhado realmente nesse serviço de STIs e, concomitante a isso, iniciar a minha especialização, posterior ao meu mestrado e agora, recente, o meu doutorado. Porque realmente é bem isso que você falou. A bolha que muitas das vezes, né, a pós-graduação, a academia está inserida e Hum, muitas das vezes a não colocação da experiência profissional ela pode sim criar barreiras, porque, por exemplo, o profissional que está trabalhando, o profissional que está na rede de saúde, no serviço de saúde, ele pode muito e sim colaborar com a pesquisa, com a academia, e principalmente o fato, o Dave está aqui acompanhando a gente, ele vivencia isso também todos os dias no serviço de saúde, lá onde ele atua, né? Ele também sim, estuda, né? Porque a gente sabe o que está acontecendo ali direto com o paciente. Eu estou falando de um protocolo do tratamento da sífilis, mas lá na minha comunidade onde eu atuo, um exemplo, não se tem, de repente, uma forma rápida de fazer a aplicação da penicilina. Então a gente vê que por detrás dos protocolos, a gente precisa muitas das vezes rebolar
dançar para o negócio acontecer, porque as realidades são muito distintas em vários locais, né? Por exemplo, a realidade que a gente tem aqui em Passos pode não ser a realidade de um paciente lá de Itaú de Minas, que é aqui próximo, né? É preciso Sim. realmente uma remodelação do atendimento, da forma de conversar, e isso também com as diversas pessoas que a gente atua. Eu me lembro muito, isso me chamou muito, muita atenção, sabe, Gabriela? Essas questões de atendimento às pessoas. A gente não deve utilizar, né, a linguagem técnica e a questão de conhecer também, acessar aquilo que a pessoa entende, mas principalmente não negligenciar o que ela não sabe. Isso me chama Uhum. muita, muita atenção nos serviços. Tem uma colega que trabalha aqui com o Instagram também, e ela é enfermeira, também professora na UENG. Ela sempre conta uma história quando a gente se encontra aí nas redes sociais dela com o trabalho que ela faz, que ela ofertou, né, a pílula anticoncepcional para uma usuária lá enfim, da rede dela, do PSF dela, e essa Aham. usuária voltou falando que já tinha ultrapassado os dias assim que ela precisava repetir a pílula anticoncepcional, sabe? Então, assim, verificou-se que realmente a pessoa às vezes não tem aquele esclarecimento, por mais que foi falado na consulta de enfermagem, o médico durante o atendimento reforçou, a enfermeira no pós-atendimento da consulta e o farmacêutico ainda na hora lá da entrega do medicamento reforçou mais uma vez, mas às vezes a pessoa não fixou aquilo que foi preconizado. É, Então, eu sempre percebi muito isso, sabe? Às vezes a gente negligencia aquilo que parece ser óbvio. é, E essa questão que parece ser óbvia, esse, para mim, eu sempre percebi que foi o ponto-chave. A gente percebe que, o paciente já sabe se é óbvio, mas é ali que muitas das vezes a gente é, acaba pecando, os serviços é. acabam pecando, porque parece ser óbvio. E às vezes para o paciente não é óbvio. E isso eu tenho notado, e assim, nem assim, meu público, né, é mais questão de relacionamento, traz um pouco da sexualidade, mas não tão específico quanto Aham. questão de tratamento, né? Porque a gente não é da área da saúde. Uhum. Então, o que eu percebo na questão da comunicação, e que eu falo em toda sessão, até em questão de comunicação de marido e mulher, que a gente trabalha muito, né? Que chega muito. É tipo, a comunicação efetiva não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, você perguntar para o outro, né? Depois que você explicar tudo, então o que é que eu falei e o que é que você tem que fazer. E isso eu percebo que, mesmo na época, né, que eu estava, né, trabalhando numa multinacional, que eu trabalhava com clientes, com projetos, outras coisas nada a ver, e tinha equipe me ajudando e tinha pessoal que era, né, superior e um pessoal mais novo que eu passava o serviço e tinha que explicar. E muitas vezes acontecia falha. Mas por quê? Porque eu falava, a pessoa só concordava. Na hora que ela me entregava o trabalho, eu falava assim, não foi exatamente isso que eu pedi. Eu falava assim, gente, e aí eu não culpava a pessoa, porque eu já tinha essa noção. Fui eu que não soube passar, eu não soube explicar. Então, o que eu tenho que fazer diferente? E aí eu criei um pouco dessa estratégia que é de, eu falo, explico, porque a gente, né, tem que, né, se é você que está passando alguns lances, tem que explicar, mas de perguntar para a pessoa repetir o que você falou. Então, como que você vai tomar o remédio? O que que vai acontecer? Sabe? Alguma coisa nesse sentido, porque eu sinto que é isso. Várias vezes, em situações, às vezes, assim, não é nem de saúde, né? Que foi um caso menor, de um trabalho, de Aham. um projeto, Aham. que aí corre, né? Tá com tempo curto, corre, vamos fazer, aí junto com a gente, tá, refaz, beleza, dá certo. Mas poderia ter sido evitado, porque a gente começou o trabalho lá atrás, né? Não precisava dessa correria agora. E aí você está me falando também no sistema de saúde, essa questão, e eu acho que é em qualquer lugar, dentro de casa, em relacionamento com marido e mulher, Uhum. no trabalho, qualquer lugar, tem essa falha, acho que sim, boa parte é a falha na comunicação, porque a gente acha que o outro entendeu, porque pra gente é óbvio, né? Tem uma pessoa que você deve conhecer, a Kátia Damasceno. Eu gosto muito do canal Aham. dela. E ela fala dessa questão do óbvio também e essa questão da comunicação. E eu me lembro um vídeo que ela compartilhou, e ela falava, por exemplo, assim, ó, que o marido, aliás, que a esposa questionava que o marido não fazia sexo oral nela.
Então, acho que você já deve ter assistido esse vídeo também. E as pessoas que estão aqui acompanhando provavelmente já devem ter assistido também. E ela fala assim: mulher, você tem que falar pro teu homem, ele não tem bola de cristal para adivinhar É, que não sei o ela quê. fala desse jeito. Não é, Gabriela, mas É. muitas das vezes é isso que eu percebo também. Não, O e aí o que que eu paciente. pergunto? Aí eu pergunto assim, mas aí você faz nele? Aí às vezes a pessoa fala assim, não, não faz. Eu falo assim, "Então, se você não faz nele, você quer que ele faz em você? E, tipo, como é que é? Como que um vai entender o outro? Entendeu? Sim, Então, e é tipo, isso que eu percebo também, às vezes, no atendimento. É o profissional ou o futuro profissional que está acompanhando a gente agora, que vai assistir depois, que vai ficar salvo, acredito eu. Qual que é a uhum, liberdade que você está dando para o seu paciente no atendimento a te perguntar? Eu não entendi como que coloca o preservativo. Eu tô com dúvida em relação sim. a PEP, em relação a PrEP, em relação a sexo oral, a sexo anal, seja lá o que for. Qual que a liberdade que você, enquanto profissional, está dando para essa pessoa perguntar. É a mesma coisa da gente que Boa. trabalha com aluno. Se a gente não dá liberdade para o aluno ir lá perguntar alguma Uhum. coisa relacionada à disciplina, como que o aluno vai perguntar? Qual a liberdade que a gente está dando? Então eu penso muito nessas Como questões, sabe? professor, exato, e como professor você deve sentir muito isso também, que você está dando uma aula, eu já dei aula também, né? Está todo mundo concordando, você fala, tem algo de errado, não Tem estou alguma coisa entendendo errada. nada, não estou entendendo nada. Não é essa a sensação? Se não É tem essa a ninguém nada, sensação. tá todo mundo balando a cabeça, aham, aham, aham. Eu falei, nossa, foi péssimo. Não entenderam nada. Exatamente. Eu falei abobrinha, falei com as paredes, não deu certo. Não, tipo, vou ter que recapitular tudo na próxima aula. Tipo, não vai adiantar só tacar o exercício ali e pronto. Por quê? Porque se não tem dúvida, a pessoa não entendeu, né? Se ela não se expressou, se ela não perguntou nada, é porque você sente que, né, como professor. E assim a gente tinha que levar para as outras áreas, né? Mas a gente não leva. E eu ponho eu na meia culpa Sim. disso, né? Tipo, relacionamento dentro de casa, com amigos, com, né? Aquela coisa de querer falar, falar, falar e não parar para escutar E as questões e também. tá a dúvida, né? E aquelas Uhum. questões também, Gabriela, que você, enquanto trabalha direto com sexualidade, você deve, principalmente no contexto de família, ou às vezes voltada à É. criança também, daquelas questões que já são estipuladas, por exemplo, da questão da mulher cuidar da casa, da mulher satisfazer o homem, né, do Aham, menino não poder fazer nada dentro da casa, de repente, para ajudar a mãe, ou essas é. questões que se tornam tabus também, assim como, por exemplo, a primeira menstruação da menina e a menina entra em desespero e de repente não vai falar para a mãe porque tá com vergonha, né? E de repente olha alguma coisa na internet, vê coisa errada, aprende coisa errada, já começa a desconstrução do conhecimento já nessa fase enquanto criança, pré-adolescente. Imagina o que Uhum, isso vai virar. Então é. essa abertura é importante a gente dar ela dentro de casa, conversar com os pais, os professores nas escolas também. Hoje a gente está nessa questão do ambiente virtual, né? Inclusive, eu percebo nas lives, muitas das vezes, a pessoa está em casa, está rodeada de família, e nas aulas, eu trabalhei semestre passado com infecções sexualmente transmissíveis, e tinha uma mãe acompanhando próximo a Campinas, e foi muito interessante o feedback que ela deu, a pergunta, sabe? Eu acho que é um dos Aham. benefícios que a gente tem também, a gente está entrando aí na casa das famílias, e aí E, tem pai, tem mãe, pode tirar dúvida, e foi muito, muito legal. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de fazer diferença, de poder ajudar de alguma forma, né? legal. E ela perguntou interessada, alguma coisa da aula. Sim, sim, eu até fiquei surpreso. Falei, meu Deus, tem mãe acompanhando as aulas. Deixa eu ver se eu tô falando tudo ok mesmo. Aham, legal. Mas é isso. E aí você comentou até a questão da menstruação, e há pouco tempo, né, eu até fiz um curso que eu vou estar soltando no YouTube sobre. Na verdade, assim, o curso é mais voltado para homens, para entender a fisiologia e até a mente da mulher, Que para legal. para trazer mais prazer para a mulher, né? Literalmente fazer a mulher gozar mais vezes do que mais vezes não, às vezes até uma vez, né? Porque a gente tem esse tabu que o homem se satisfaz e a mulher não. E se você for estudar, né, fisiologia, a mulher tem muito mais terminação nervosa, né, no clitóris do que o homem, porque o órgão do homem é externo e é bem exposto. Então não é qualquer Aham, contato que pode, né, trazer esse prazer, tem que ser um contato maior. E a mulher não, como o órgão dela é bem interno, né, mais é,
encapado, então qualquer toque já traz mais prazer. Então, Sim. a mulher tinha que ter muito mais prazer que o homem. Então, estudando a fisiologia, a gente tem essa ideia. E aí eu fiz esse curso que eu vou soltar essas aulas no YouTube essa semana, até estou programando para subir. E é muito disso, do homem, né, entender, e a mulher também, se for ver, ela não entende. E aí, falando questão de menstruação, que você comentou, né, não é só o homem que não entende, a mulher também não entende, às vezes, Sim. o próprio corpo. Sim. E eu ponho a minha parte nisso, que por muitos anos eu tinha muita enxaqueca e dor de cabeça, só que era muito tempo antes da menstruação, então eu não associava a menstruação. E aí agora, há pouco tempo, que eu fui associar, porque eu fui no médico e eu comecei a estudar essa questão da sexualidade, eu fui entender que até 14 dias antes pode ter efeito. E aí você entende que, assim, a mulher, ela tem a TPM e a gente tem que parar de ficar fazendo essa... Porque, tipo, eu trabalhava com enxaqueca várias vezes, e até hoje. Então, hoje eu tenho um remédio que é com prescrição médica para tomar de dor de cabeça. E tem muitas mulheres que vão tocando barco e é isso mesmo, a gente não tem voz, né? Tipo, tem que ter essa dor de cabeça, mas eu tenho que trabalhar, eu não posso, né? E aí vai tocando, e não tem por que eu tô tendo. Eu achava que eu tinha um tumor na cabeça. Então eu ia no oftalmo, Olha eu ia só. no dentista, eu ia no neuro, eu ia em várias coisas procurando. Até eu associar que era questão hormonal. E eu, né, sempre tive distúrbio de ovário policístico, então, tipo, mas assim, sempre ficava focado na estética. Espinha, não sei o quê, mas nunca a minha enxaqueca. E eu tenho isso desde de adolescente. Eu, né, hoje eu tô Sei. com 31 anos, há pouco tempo que eu vim associar isso. Então, assim, não é nem só o homem que não tem essa associação, né? A Não tem própria essa mulher também. consciência. A própria mulher não tem. Porque não se dá, né, essa informação, não se dá o direito da mulher. A mulher meio que, tipo assim, igual você falou, tem que tomar conta da casa, tem que ser mãe, tem que ser isso. E ela vai tocando o barco, vai enfrentando e não olha pro corpo, não olha o que tá E sentindo. vai Então, se privando, né, Gabriela, de viver as próprias fases da, enfim, da própria menstruação, da sua sexualidade, de conhecer o próprio corpo, de se é, permitir. Outra coisa que é um tabu muito, muito grande. Quando a gente fala de prática de relação sexual anal, muitas das vezes se remete a homem fazendo sexo com homens ou outros gays. E eu é, até participei de uma capacitação da implantação de PrEP, a profilaxia pré-exposição a HIV, em Brasília com o Ministério, antes, bem antes dessa pandemia, foi em 2018. E foi muito bom que uma trans que estava ministrando a capacitação, ela colocou pra gente assim, ó, quando a gente fala de relação sexual anal, automaticamente já pensa em homem que faz sexo com homem, em travesti, em gay, etc. Gente, mulher também tem. Se a mulher quiser fazer a prática, tá tudo ok, é, a é. decisão dela. E é uma coisa que também a gente não fala, né, ô Não. Gabriela? Eu não sei com você, você deve atender muito casal heterossexual, né? Eu não sei Uhum. como é que são essas questões, como são trabalhadas, se falam, se não falam, mas Então, eu eu sei que é uma atendo coisa mais que mulher e a mulher ah, ela acha que o marido é gay quando ele tem vontade ou ele tem prazer no toque anal, olha a entendeu? cabeça dessas E eu fiz mulheres, um gente. vídeo, aí eu fiz um vídeo assim, o vídeo é todo voltado para o homem, né? Porque o homem tem muita vontade de fazer, né? O sexo anal, só que ele não consegue convencer a mulher. Por quê? Porque faz de uma forma brusca, né? Que é só a questão da penetração e tudo mais. E aí eu Uhum. explico, eu falo assim, olha, o canal vaginal, ele com a excitação, ele sofre lubrificação, ele sofre dilatação, prepara para ter a penetração. Agora, o anal não tem isso. Então, você tem que usar a camisinha, você tem que usar o lubrificante, você tem que fazer primeiro o toque com o dedo e ir acomodando o esfíncter. E aí eu vou ensinando, porque não é uma coisa que simplesmente vai lá, coloca e acabou, né? Então, assim, aí a mulher fica Exatamente. traumatizada, não quer mais. Se ela não ficou traumatizada, ela nunca passou por isso, ela escutou uma amiga, e aí a amiga está traumatizada. Então, eu tento unir o corpo e a mente. Aí eu falo assim, olha, a mente da mulher com a sensação que ela está sentindo, às vezes ela já sentiu, já fez essa relação com outra pessoa e teve muito trauma. Então, Sim. e aí, mas eu começo o vídeo falando, assim, olha, se você é um homem e tem prazer, é uma zona exógena, tipo, você vai ter prazer, é terminação nervosa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí acontece muito disso, das pessoas.
ficarem achando que é só de E às homossexual, vezes termina até relacionamento porque não tem essa abertura, às vezes, de não conversar conversa. dentro da própria É, casa de uma coisa que é super natural. E para as é. mulheres que estão aqui acompanhando, para os homens que também estão acompanhando, que não gostam, acham que nunca vai acontecer, tá tudo certo, gente. Cada um vive a sua sexualidade do jeito que quer, da forma que quer. Saiba que tem vários profissionais, né, Gabriela, como você trabalha essas questões voltada às terapias, aos atendimentos, aos cuidados que precisa se ter durante essa prática, por exemplo, falando aqui agora, concluindo essa questão do sexo anal, da questão da importância da lubrificação, de todos aqueles cuidados antes da relação, Sim, durante a relação, né? E eu aproveito para focar também que se caso o preservativo estourar, caso tiver algum acidente, ninguém precisa entrar em desespero, né? Hoje a gente tem tecnologias disponíveis no Sistema Único de Saúde maravilhosas, dentre elas a PEP, a pós-exposição ao HIV. Né? Você deve uhum. provavelmente falar bastante disso com seus pacientes também, que é um medicamento que se toma depois de até 72 horas no máximo da relação que o preservativo Disposição. estourou, Uhum. ou que o preservativo rompeu, ou por acaso não usou. E para as pessoas que realmente não gostam de fazer uso do preservativo, tem diversidade de parceria sexual, a gente tem outra tecnologia também que junto com o preservativo, por isso então a gente fala prevenção combinada, né? A PrEP, a pré-exposição ao HIV. É um Uhum. medicamento que se toma, no caso de relação sexual vaginal, demora-se um pouco mais no caso das mulheres, para ser considerada protegida. É a Uhum. partir de 21 dias que a mulher está tomando que ela é considerada protegida. E no caso, homens que possivelmente mantêm relação sexual anal, a partir do sétimo dia. Então, é importante saber sim também desses tempos para gerenciar os possíveis riscos que você ou a pessoa que está junto com você se expõe. Né? E tá tudo certo, e tá tudo certo. Sim. Você vai viver a tua sexualidade com tranquilidade, vai combinar com o preservativo, com a vacina, com a testagem rápida. Outra questão que é um tabu muito grande, fazer teste rápido, eu vou lá no serviço, eu vou fazer no laboratório, todo mundo vai ficar sabendo. Gente, tranquilo então. Na farmácia, inclusive vários pacientes, o Gabriela aqui de Passos, já me contaram que foram em uma farmácia particular, comprou o teste, fez em casa. Pronto. Aham. Não precisa ter vergonha de ir Não, na e, farmácia não, e comprar. também não vai, não vai ser exposto, né? Tipo, por mais que as pequenos profissionais que estão lá e tudo mais, tem todo um protocolo, né? Ninguém sai falando assim. Exatamente, essas questões éticas que o profissional precisa Exato. guardar. E a questão também de vergonha, que é outro tabu, né? Que acho que esse é, assim, o maior que eu vejo. Às vezes, eu, por exemplo, quando eu vou na farmácia ou até mesmo no supermercado, eu até fiz um story agora há pouco falando de preservativo saborizado. Eu adoro preservativo saborizado. E realmente eu pego, coloco na mão, pego três de um, três de outro. E eu vejo que as pessoas, quando às vezes vão lá pegar, ficam escondendo, assim, ninguém pode ver, ninguém pode ver. Ah, Eu não tenho um sabe que eu pingo de acho louco? vergonha. É que eu acho louco, é tipo assim, que é esse tabu, né? E tipo, todo mundo veio da onde, né? Todo mundo Uhum. nasceu da onde? Tipo, é a coisa mais comum que deveria ser, porque todo mundo originou. E é essa coisa da sociedade, né? Dos canais de comunicação, da televisão, do Instagram e essa coisa toda. Mas assim, eu falo hoje, né, que eu tô entrando nesse meio, mas também antes eu também não era de sair falando, né? Muito, eu tinha esse receio, essa coisa de falar só com uma amiga mais chegada e tudo mais. Mas eu sempre me questionei isso, por que todo mundo veio do sexo, por que é esse tabu todo, né? E, Exato, exato. Eu também não tive, assim, essa abertura na minha adolescência, enquanto criança, na minha infância, sabe, Gabriela? Minha família é da comunidade rural, lá da Ventania, inclusive, aqui pertinho, mas eu não tive uhum, acesso a essas informações, né? E realmente eu fico batendo nessa tecla a importância da gente acessar essas informações, porque sim. isso, dentro da casa nossa, dentro da casa dos nossos amigos, dos familiares, enfim, tem crianças. E falando um pouquinho também a questão de abusos sexuais, que muitas das Uhum. vezes a gente sabe que é outro tabu muito grande, né? A gente às vezes nunca vai pensar que uma criança que sofreu algum abuso pode ter sido pai, pode ter sido avô, pode ter sido tio, ter sido irmão. E eu atendi no ambulatório escola muitos casos pesadíssimos, né, em relação a abuso sexual.
E por isso Você que eu sabe que acredito. eu comecei minha jornada foi assim com a hipnoterapia, que é uma terapia que utiliza a hipnose, né? E aí você com a hipnose você acessa o subconsciente. Então você acessa várias coisas que aconteceu com a pessoa há anos atrás. E começou a aparecer muito caso de abuso. Olha A só. pessoa tá com a criança, né? Ali é com a pessoa ali adulta comigo, mas com a criança de 7 anos. E aí, abaixo de 7 normalmente. E aí eu comecei a fazer assim, gente, eu achava que o abuso era aquele doido da rua, sabe? E aí eu comecei a perceber que é o cara dentro de casa, é o Aham. padrasto, é o tio, é o avô, é o vizinho, é sempre alguém de confiança. E aí que eu fui pra sexualidade, porque eu falei assim, isso não pode ser normal. Tipo, não sei, sabe, o que está acontecendo. Não posso naturalizar isso no meu atendimento, como se, vai Sim. vir um caso de abuso, tá ok. Foi assim que eu me despertei, porque quando veio, eu falei assim, só podia, né? Eu sabia. Sabe qual coisa que eu espero da pessoa? E Aham. mesmo na terapia, a pessoa já, ela tem um receio de falar. Teve algumas que eu senti que tava naquela situação, ela falou por meias palavras, e eu respeitei, eu não fiquei, quem que tá aí, o que que tá acontecendo, eu respeitei. E aí, eu comecei a falar assim, gente, se nem na terapia ela tem a liberdade de falar, quer dizer que é uma culpa muito grande. Ela não fala Sim. para a mãe, ela não fala nem para Deus, como se ela ignora aquilo. Só que ao ignorar, aquilo traz muita consequência na vida dela, tanto financeira, profissional, amorosa, familiar, tudo acarreta esse sentimento de culpa. E se você não trabalhar, vai acarretar, né? Então, é, é isso, imagino que você, né, comentou que começou a haver muitos casos, né? E aí eu comecei a querer falar. Aí o Instagram bloqueou meu vídeo, só porque eu falei de abuso sexual. Eu não tava nem Olha. falando nada explícito, sabe? Era tipo assim, se você sofreu, pode ser a sua depressão, a sua ansiedade, a sua isso, aquilo outro, peça ajuda, vamos trabalhar isso. Tá difícil trabalhar essas questões. Eu já sofri duas, fui banido duas vezes aqui na Eu também, plataforma, né? né? Infelizmente, teve um material meu que inclusive sumiu por conta dessas questões de direitos. E enfim, eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa falar sim sobre isso, né? De alguma É, forma precisa atingir os pais também em casa. Os pais precisam de ter acesso a essas informações, né? Porque muitas das vezes, igual eu, por exemplo, eu não tive acesso a isso quando eu era criança. Meus pais não tiveram essa oportunidade e foram o que me passaram. E eu acho que a gente é, precisa mudar essa geração, né, Gabriela? De conversar de sexualidade, de conhecer o seu corpo, de entender das suas fragilidades, os seus medos, daquilo que fica lá no interior, por exemplo, uma criança abusada sexualmente, essa criança precisa de fazer acompanhamento psicológico. Essa criança precisa de ser acompanhada pelo conselho tutelar. Quem são os responsáveis dessa criancinha? São pessoas realmente que estão em condições de responder por essa criancinha, cuidar dessa criancinha? Tudo isso durante um atendimento de violência sexual, além daqueles cuidados, né, com medicamento e possível evitar a contaminação do HIV, são questões que precisam ser trabalhadas durante o atendimento. É muito pesado atender violência sexual de uma forma é, geral, mas sobretudo em crianças, se torna muito mais pesado. Eu vou é. compartilhar rapidamente por conta do tempo, mas Aham, eu me lembro, Gabriela, que teve um atendimento no serviço, dentre vários, né, de violência sexual. sim. Eu sempre achei um pouco difícil atender, mas quando se trata de criança e mulher, é muito mais difícil, sabe? É muito mais sofrido, porque a gente sabe que a mulher, muitas das vezes, ela é indefesa, a criança não precisa nem falar. Eu me É. lembro que o serviço social do município encaminhou para o ambulatório escola uma criança suspeita, né, de violência sexual. E, assim, a mãe estava muito receosa em deixar fazer o exame físico na criança. O exame físico sem nenhum equipamento, porque a gente tem que remeter essa criança ao hospital, né? Mas o Sim. exame físico inicial, além da testagem rápida, isso sempre foi feito no serviço do ambulatório escola, e depois remete essa criancinha para uma avaliação mais detalhada. E eu me Uhum. lembro que quando a gente começou a tirar a calça, era o menino, se não me engano, 3 anos e meio, quase 4 anos. Eu me lembro quando a gente começou a descer a calça desse menino, esse menino chorava, um choro tão doído, de desespero total. E Uhum. quando a gente acabou de, assim, para fazer o exame físico, junto com a mãe que não queria deixar, e mais um acadêmico e mais um médico na sala,
a gente observou que na região ali do bumbum da criança estava totalmente tomado por lesões muito características de HPV, lesões grandes, né? E a gente sabe que lesões por HPV, elas são sexualmente transmissíveis. Uhum. Como que essa criança adquiriu o possível ali condiloma, o possível HPV? Não dá para afirmar que era HPV, porque é preciso fazer um exame específico, imunológico, exame de microscopia, enfim, um exame Ah, detalhado, né? Mas a gente via que lesões ali realmente muito características ao HPV. E aí? O que que a é. gente fazia nessa história? Simplesmente olhava e não, tá tudo certo, vamos cauterizar e deixa. Não, precisou investigar o que que realmente estava acontecendo. A mãe estava com muito medo, a mãe estava desnorteada, sabe? Enfim, investigou-se e percebeu que o padrasto da criancinha que morava junto violentava o menino já há muito tempo. E a mãe, ameaçada pelo padrasto, pelo padrasto da criancinha, atual companheiro dela, Aham. não fazia nada, que ele ameaçava matar a criança, ameaçava despejar ela de casa. Olha que história, sabe? E É. essa criancinha sendo vítima, sofrendo dessa forma. Aqui em Passos, parece que, mas aqui não existe essas coisas. Existe. É. Existe e não é pouca. E não é pouca. São É. muitas crianças, infelizmente, até inclusive nessa pandemia, eu acessei, inclusive, alguns depoimentos, não sei se você viu, que algumas criancinhas que não estavam indo às escolas estavam sujeitas a diversos problemas, inclusive da alimentação, mas também de possível violência sexual, Sim, né, sim, dentro da própria casa. Então, olha só que problema de saúde pública tão grande que a gente tem. Uma e não é criança falado. indefesa, e não é falado. Porque, assim, esse caso, acho que foi você que postou essa semana, se me salva a memória. Esse caso a gente está falando porque eu atendi. Gente, mas e os casos que ninguém fala nada, os casos que são acobertados, que de repente chega em algum serviço, o profissional ou não tem orientação, ou não tem Mas isso que eu penso. conhecimento, Se a não é? pessoa tem trauma para falar na terapia que ela buscou, e se ela buscou, ela confia em mim. Se ela tem bloqueio para falar para mim, imagina quantas que não buscaram terapia e que tem bloqueio que não vão falar para ninguém. Porque ela tá falando para mim, ela não tá falando para o município, para saúde ou para polícia. Eu não sou, né? E aí eu fico Sim, pensando, tipo sim. assim, então quanto que é maior esses números? E aí eu até assisti um vídeo de uma enfermeira aqui de Passos mesmo, acho que na Câmara Municipal, falando da volta às aulas. E aí ela falando muito da questão da pandemia, que está todo mundo sofrendo, principalmente, né, quem precisa trabalhar, e os idosos, e os adultos, que está morrendo e tudo mais. Mas ninguém parou para olhar as crianças que estão em casa, e aí está todo mundo, que elas estão sem aula, todo mundo sem paciência, mandando calar a boca, sofrendo abuso, e que teve 4 índices não sei se chegou a concretizar, de suicídio de Suicídio, eu vi isso criança. também. Sim. E ela falou assim: eu nunca peguei uma criança com tentativa de suicídio, e nessa pandemia vieram 4. Por quê? Porque a gente tem a tendência de calar a boca de criança e fingir que ela não existe. E eu escrevi um Aham. livro, uma das frases que eu falo, eu assim, adulto tem mania de falar de criança, ela estando no mesmo ambiente como se ela não tivesse. Você Uhum. já viu aquela coisa, tipo assim, ai, que gracinha, ele foi lá e falou pro fulano, e a criança tá ali, sabe? E, tipo, Aham. não é assim, aí todo mundo cai na risada, às vezes é uma coisa pejorativa, ela não sabe se estão Aham. rindo porque é bonito, ou se estão rindo porque ele foi um idiota, sabe? Então, tipo assim, Já é outra forma de violência isso aí. Já é outra forma de exato, violência. exato. Então, tipo assim, se a gente faz isso, e isso eu vejo, tipo, várias vezes, né? E aí, se a gente faz isso natural, normal, imagina que a gente não faz isso, o que não é feito escondido, sabe? Que isso não Sim. acontece. E aí, tipo, é isso. Tipo, a gente não olha pra criança como um ser, né, que tá ali. Então, você tá ali, conta como que foi que aconteceu, né? Participa da conversa, interage e se posiciona e tudo mais. Então, E se não sabe escutar, não sabe direcionar, não sabe atender, eu não tenho um pingo de vergonha, o Gabriela, aqui, por exemplo, ao vivo no Instagram, por exemplo, de perguntarem alguma coisa para mim, eu vou ter abertamente a humildade de falar, olha, eu não sei, eu não domino muito esse assunto, essa uhum. temática, eu vou procurar me informar, eu trago essa resposta. Eu falo muito, faço muito isso com os meus alunos, inclusive uma delas acabou de entrar aqui.
É, eu faço Legal. muito isso. Não é errado a gente falar que não sabe. Os É, é, profissionais de saúde da rede que às vezes não têm conhecimento do que fazer, quem procurar, não é vergonha ligar, pedir informação, ligar no serviço é. de referência em STIs, por exemplo, o tratamento da sífilis, que é mega cheio de particularidades e enfim. Então, assim, não é vergonha falar que não sabe. Eu acho que é triste o calar e o não ajudar, o não orientar, se tratando desse termo de criança, né, de violência e enfim, que é uma coisa, infelizmente, muito presente, muito presente. Sim, e fora a questão, né, igual você falou, né? A mãe estava ali aflita, né? Quer dizer, a mãe sofria o abuso, né? Devia talvez ser agredida ou abuso psicológico e tudo mais. Sim, E o filho, mais ainda, né? Além do abuso físico e tudo mais. Então, é isso, né? Tipo, entre quatro paredes, né? Muitos preferem não ignorar, né? Fingir que não está acontecendo. E eu fico assim, gente, não pode, a gente tem que se intrometer, a gente tem que entender o que está acontecendo. Porque, tipo, você exatamente. tá ali, os casos vão até você, e aí você tem uma noção da proporção. A gente que não tá nessa linha de frente, nessa, né, recepcionando esse pessoal, a gente tem que olhar o quê? O vizinho, a família, e tentar ajudar dessa forma, porque fingir que tá tudo bem, é claro que a gente, no fundo, todo mundo sabe que não tá, sabe? É isso Exato, que. ninguém está bem nesse período da pandemia, todo mundo tem sim as suas dificuldades. A gente sabe que, por exemplo, as populações menos esclarecidas, com menos acesso, né, aos direitos básicos, a salários, alimentação, etc., sim são pessoas mais expostas, por isso que a gente não deve negligenciar ninguém. Independente a pessoa que mora, por exemplo, aqui em Passos, lá no condomínio Vale Verde, como a pessoa que mora aqui no centro, como a pessoa que mora no Novo Horizonte, né? É. Todos estão expostos. Então, negligenciar as pessoas e pensar que não vai acontecer com ela, ou que ela já sabe, ou enfim, a gente não deve fazer, porque muitas das vezes pode estar acontecendo. E é o tema, né, da live, né, Gabriela? Às vezes dentro de quatro paredes é ali mesmo que acontece muita coisa e a gente às vezes não está sabendo. Por isso que a formação profissional, o conhecimento, o diálogo, as mães que vão ver esse vídeo depois, os pais, conversar com os filhos, sabe? De uma forma assim muito carinhosa, muito aberta, dar liberdade para conversar sobre essa temática. Ninguém precisa ser especialista para falar de sexualidade, né? Tem Hum. informações muito seguras na internet, mas às vezes uma simples abertura, um diálogo em casa pode ajudar muito, muito. Inclusive tem uma pergunta aqui, será que a gente pode responder? Pode, Do eu não vi, peraí, Rodrigues, pode falar então. eu acho que é da Leia Júlia a pergunta. Maria. Ó, como faz para ter um sexo seguro nessa Ah, pandemia? ótimo, Olha só, essa pergunta é muito boa. muito Eu, boa. inclusive, a população que eu estudo no doutorado são trabalhadores do sexo a nível Brasil. Respondendo a sua pergunta, que é só um gancho que eu fiz aqui, Aham, é difícil, porque a gente sabe que o vírus ele tem contato, a transmissão dele, o que que é? Respiratório. Então, a gente tem uma questão aí. Se for relacionar, a sugestão é de que utilize a máscara, não beije, porque no beijo ali vai ter troca de fluidos e enfim. A sugestão é manter a máscara, entendeu? E optar pelo uso do preservativo. E ótimo. caso for ter a relação mesmo, mantenha o uso da máscara. E se necessário, depois procura um serviço, faz os testes. A orientação de Uhum. não aglomerar, não ter contato social com outras pessoas, mas de repente uma pessoa que você já tem contato, não sei se eu respondi a dúvida, ou Júlia, você pode falar, Sim, né? A Gabriela, não sei se ela quer complementar também, mas seria essa a Júlia, se você sugestão, quiser, pode máscara. falar aqui, complementando, mas eu achei ótima a pergunta e a sua resposta também. E, de fato, né, é complicado, porque a gente não tem como garantir, né? Não é igual a questão do uso do preservativo, que, né, Exato. se, né, só se estourar, se acontecer alguma coisa, que E eu vai até ter gosto um de falar risco. muito que Agora, nada é 100% seguro, né? Mesmo com a sim. máscara, a gente sabe que não está totalmente seguro. Então, seguro é a gente ficar, enfim, procurar E realmente se mesmo também abster. não tendo, tipo, se você estando em casa, né, pode ser que você pegue, você vai no mercado. Então, tipo, assim, essa questão do vírus é bem complexa Tá muito mesmo. difícil, né?
E eu acho que, assim, é a situação que a gente encontra agora, pelo menos que eu estou sentindo, não sei se em todos os lugares é igual aqui em Passo, está com lockdown, em São Paulo. Eu tenho a Uhum. minha prima que eu conversei com ela no final de semana, até na Itália, está em lockdown por 3 semanas. Vários lugares do mundo estão, né? A sensação que eu tenho é que a gente está retroagindo, porque até o final do ano passado parecia que estava tudo um pouco controlado, e não, deu uma avalanche, né, de números, foi aumentando de Natal É uma para cá. loucura, né? E aí, então, assim, o conselho né, não tem muito que, né, por mais que Eu às vezes acho que você até, né? namore a pessoa e tenha um Sim. relacionamento, né, firme e sério, se vocês moram em casas separadas, cada um sai para trabalhar em um lugar e volta e se encontram, é isso, não tem, né, não tem Né? muito. E para pessoa que está solteira e de repente está precisando encontrar alguém, eu acho que de repente pode Uhum. usar de algumas outras formas, usar criatividade. Tem várias opções aí que pode dar um Eu jeito, vi né? que tem um Kama Sutra de Covid, né? Que é das posições para não entrar em contato, tipo, face a face, né? Eu vi no Sério? começo da pandemia isso, né? No... eu esqueci o nome da mulher, mas enfim. Ela contando que existe umas posições para... Mas, assim, eu nem sei como é que, né? Eu não acho que vai da consciência de cada um, cada um sabe o que acha Sim, que eu acho que fica mais. cada um precisa realmente, igual, por exemplo, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Cada um precisa gerenciar seu risco, né? Saber realmente se cuidar, se proteger. E nesse período que a gente está, por exemplo, de onda roxa em todo o estado de Minas Gerais, em vários outros estados do Brasil, não é É, o momento de sair por aí se relacionando com as pessoas, é, conhecendo, namorando, né? As pessoas que não moram junto nas mesmas casas. Eu acho que tem precisa repensar muito essa questão de prática sexual, né? Porque durante ali o ato, é lógico que vai ter troca de fluidos, a respiração vai ficar mais ofegante, com certeza, né, como? Gabriela? De Não tem repente, como de repente evitar. espera mais alguns dias, sabe? Usa de outra forma aí para se satisfazer, porque imagina, se for preciso ir para o hospital, hoje a Santa Casa aqui em Passos anunciou, né, que realmente a coisa tá muito, muito feia. A gente precisa cuidar, não vamos deixar que esse momento, entre aspas, que seria um prazer, vai te levar à É, morte ou levar pessoas que você ama à sim, morte. Eu falo muito isso quando eu falo do preservativo e da PEP e da PrEP. Né? O momento é para ser de prazer, de alegria, de tranquilidade. Não vai fazer com que esse momento depois se transforme em tormento para o resto da vida. Será que eu peguei é HIV? Será que eu peguei alguma IST? Será que eu fiz alguma coisa errada, etc. Então é realmente se cuidar, sabe? De forma consciente, de forma tranquila e acessar informações que são verídicas. muito importante. Que hoje em dia a gente tem muito tipo de informação, mas é isso, né? A questão de buscar informação, mas também saber da sua individualidade, saber o que é melhor para você, né? Sim, Mas essa questão da pandemia é isso, né? Quem está solteiro e está nesse conflito, pesar, né, e medir, mas eu acho bem arriscado, porque é, não tem como ter a relação sem ter uma troca ali né, por mais que esteja usando máscara e tudo mais, garantir. E mesmo, né, exatamente. quando você está trabalhando, você está usando máscara, também não tem como garantir, e várias outras situações. Então, o que for possível evitar, a gente vai, né, indicar, tá evitando, porque, igual você falou, né, tá tudo lotado e Exato. não E não adianta falar do bendito histórico de atleta, tá mais que comprovado que isso não confere proteção para ninguém. Não, não, total. E a questão que eu lembro no começo da pandemia, que foi acho que o dono do Santander lá na Espanha, né? Que tipo, o cara tinha muito dinheiro e chegou lá, tava tudo lotado, não tinha respirador. Então é isso, sabe? Não tem recurso. Você pode ter dinheiro, você pode estar onde você estiver. Ah, Tá eu lotado, vi. tá Foi lotado. Não vai super, ter. foi super E ele comovente. morreu com o É, dinheiro que ele tinha lá, não ia trazer um respirador de lugar nenhum, porque não tinha lugar nenhum no mundo para trazer um respirador para ele, por mais que ele tivesse condição de pagar. Então, é isso, sabe? É colocar na cabeça, tipo, não acha que vai dar um jeitinho, que você pode isso, pode aquilo outro, que, né, tá todo mundo. exatamente. Esse vírus invisível, né, parou o mundo, parou o mundo. E a gente É, precisa entender que a gente precisa cuidar, que a gente precisa ficar em casa, que a gente precisa evitar encontrar com as pessoas, né? Nós estamos realmente no meio de uma luta,
que parece que não tem fim, parece que não tem sim, fim. O principal que é vacina, pouquíssimas pessoas foram vacinadas, né? sim. E às vezes um momento ali que você vai ter um, entre aspas, prazer, é igual eu falei agora há pouco, vai te levar à morte, vai te levar para um hospital e vai chegar lá, não vai ter respirador, não vai ter lugar para comportar, como por exemplo está a unidade de pronto atendimento aqui em Passo, que está um colapso já também, com os respiradores, enfim, Sim. oxigênio, desculpa, ambiente, né? Hospitalar também está bem difícil. Então, eu acho que a gente precisa realmente nos cuidar muito, ver as pessoas que estão à nossa volta, né, Gabriela, entender quais são as dificuldades que essas pessoas estão passando, sabe? Essa questão de Não só física, mas sexualidade. mental também, né? De Exato. uma Essa questão de todo. sexualidade, às vezes as pessoas se tendem a fechar, a não conversar sobre, por Sim, medo, por sim. receio de ser julgado ou julgada, medo de procurar um enfermeiro na unidade de saúde, sabe? Isso é muito importante a gente falar. Dar liberdade para a pessoa, para o paciente conversar com você. Eu falo muito para os profissionais que me acompanham aqui no Instagram que a gente precisa dar muita liberdade. A gente precisa acessar, fazer o paciente acessar o medicamento, as questões de prevenção, diagnóstico e tratamento. Mas se a gente Uhum. não dá abertura para o paciente, o medicamento não vai conversar com ele e ele não vai restabelecer a sua saúde sozinho. Ele não vai conseguir. A gente Sim, precisa ajudar ele, a gente precisa ajudar. sim, não, é total. E é isso, né? É, dar abertura, ver como está sendo a comunicação, né? Se a pessoa de fato entendeu, se, né, se chegou a informação correta e está disposta, né, a responder perguntas, se vê que a pessoa está um pouco ali, de instigar um pouco mais ela a trazer a necessidade dela, né? Não ficar achando que ela vai saber fazer a pergunta certa no Google, né? Porque às vezes nem a pergunta certa ela sabe fazer ali E às para vezes ter esse essa medo também informação. de ser rotulada, né? Nossa, que pergunta mais idiota que essa pessoa fez. Não, Sim, gente. Não é? Muitas das vezes, quem nunca deixou de fazer uma pergunta? Por exemplo, porque nós achou estamos que aqui com as pessoas que estão acompanhando. Quem nunca deixou de fazer uma pergunta porque ficou imaginando, se eu mandar essa pergunta, essa pessoa vai achar que eu sou retardado, que eu sou bobo, é, ou que eu não penso. Então, eu coloco o meu Instagram também à disposição, né, para as pessoas que sim, quiserem mandar as perguntas. Tem inclusive caixinha de perguntas abertas, geralmente as pessoas mandam no direct também. Eu sempre legal. respondo. E assim, de alguma forma, eu preciso estar ajudando as pessoas porque eu sei que tem muita dificuldade. E eu gosto de fazer isso, eu gosto muito de trabalhar com esse tema. Eu vejo o seu perfil também, com os materiais que você divulga. Eu quero acessar Legal. esse que você comentou do vídeo, né? Sim, eu vou colocar no YouTube, porque aqui também no Instagram não tem como, mas eu vou dar uma anunciada no Instagram quando eu subir na plataforma, porque é isso, tipo, todo mundo, né, pratica, e aí, muitas das vezes, a mulher não tem prazer, ou quando vai querer praticar a questão anal, ou outras coisas, não tem um pouco de informação, talvez facilitaria ou trazeria mais prazer, e essa questão das doenças também, uma dúvida, uma coisa que faz total diferença na vida da pessoa, é uma coisa que é natural, né, do ser humano. E eu fiz até um curso de neurociência, e aí a professora chama a Rosane Alves, ela falou assim, o sexo, ele é necessidade básica do ser adulto. Então, entre as necessidades básicas estão dormir, comer, né? E a gente não encara isso como, né? A gente meio que anula, coloca de escanteio, e aí fica essa falta de informação, cada um fazendo do jeito que Parece que o sexo não faz parte da nossa vida, é uma coisa é, ligada ao pecado, a uma coisa que não é pura, ou uma coisa que não deve ser feita. é, Gente, como assim? A pele da gente fica até melhor quando a gente tem uma relação, foi tudo é, bem, o dia é melhor, o dia fica mais alegre. Não é, Gabriela? exato, né? A natureza responde, né? E aí a gente psicologicamente bloqueia, né? Tipo, acha que não e vai colocando tudo isso na frente. Então, eu acredito que é muito que eu falo, né? Somos seres biopsicossociais, então o social ele conta muito nessa influência nossa da sociedade, né? Da pressão que a gente tem da sociedade, disso. E aí, tipo, ou quando é falado no tom pejorativo, de piadinha, de risadinha, ou, né, ou num tom agressivo, né, quando vai falar de sexo ou de sexualidade, nunca num tom natural, normal, né? Então, até no Exatamente. Instagram eu desisti um pouco de falar,
porque igual o perfis que eu sigo a Kátia Damasceno, ela fala assim, Adoro porque aí ela. se você. Não, mas aí ela tipo assim, usa assim, em ação, porque não pode falar, né? No Instagram você não pode falar, de fato, sexo. Aí ela fica falando assim, eu não sou assim, sabe? Eu quero falar a palavra certa, eu não quero ficar pondo coisas igual, por que não fala vagina, vulva? Tem que falar periquita, perseguida, não sei o quê. Ensina o Exatamente. sabe? Aí eu tenho preguiça disso, então eu vou pôr tudo no YouTube, porque lá eu posso falar mais assim, normal, igual, igual uma parte igual eu falo cabeça, eu vou falar vagina, eu vou falar vulva, e não vou Sim, ter essa coisa, porque, nossa, é cansativo, tipo, a sim. gente está tentando trazer naturalidade, e aí você tem que ficar buscando palavras para substituir, e enfim, é isso, né? É a plataforma que a gente tem, a gente está até aqui conversando, mas tem essa questão que você sabe muito bem, que está até mais tempo Uhum. aí na rede Eu social vi tentando que rolou fazer. uma pergunta aqui, mas a Ingrid, inclusive, aí Florence, o nome dela é Ingrid, ela é aluna, é minha aluna no curso de medicina aqui da UENG, ela já até respondeu a Larissa. Larissa fez Ah, uma Larissa. pergunta, né? Aham. Não estava rolando automático agora que eu vi aqui. Não, Obrigado, agora que Ingrid. eu vi. Tá perfeita a resposta dela, a questão de atualização da sigla. É isso mesmo, né? Doença, enfim, ela já fez uma contextualização bem interessante aqui, acho que está Ah, perfeito. tá. Então vamos Doença falar. Eu remete. vou. Comenta aí a pergunta e a resposta, só para o pessoal acompanhar, fazendo Ó, a favor. Larissa colocou que a questão de ST/AIDS, na minha época, Isso, era falava-se DST. E exato. realmente, o Ministério da Saúde, ele mudou essa sigla, justamente que igual a Ingrid colocou aqui, né? Doença, muitas das vezes, se remete a sinais e a sintomas. Uma pessoa doente, uma pessoa magrinha, uma pessoa com febre, uma pessoa internada, uma pessoa realmente com sinais e com sintomas de estar doente. E a gente Uhum, sabe que uma infecção sexualmente transmissível, como por exemplo a sífilis, o próprio HPV, a gonorreia, a clamídia, as hepatites, o HIV, né, que também é sexualmente uhum, transmissível, ele pode não ter sinais e sintomas e mesmo assim transmitir para outras pessoas no caso de uma relação desprotegida ou no caso da mãe para o filho, né, configurando então a transmissão congênita. Então, por isso, o Ministério inverteu essa sigla, não se fala mais DST, doença sexualmente transmissível. Hoje a gente fala infecção sexualmente transmissível. legal. Infecção pode ter ausência de sinais e de sintomas, ela pode se transmitir para outras pessoas, e a melhor parte, a que eu mais gosto, ela pode sim ser detectada, ela pode ser tratada e ela pode ser curada. Então é Sim, muito legal falar isso para a gente atualizar também. Foi muito boa essa exato. pergunta. Boa, obrigada, Larissa. E obrigada e Florence que respondeu. Você A perguntou. Ingrid diz, tem uma pessoa Ingrid, que ela tá agradecendo a resposta. Ela também não tinha visto. É porque a gente às vezes esquece de rolar, né? não parou aqui. Mas você falando em relação a isso, vou até comentar um caso, né, que a minha avó, recentemente, ela foi detectada com hepatite C. E é isso, ela tem 83 anos, né, já foi até vacinada do Covid. E aí ela foi detectada o ano passado, né, não sei por quê, mas assim, viveu uma vida toda, não se sabe quando foi, né? E aí viveu uma vida toda sem sintomas, sem sinais, e tá ótimo. Você vê ela come super bem, ela se alimenta, anda, né? Faz tudo assim, tipo assim, ela não tá debilitada, porque. Aham, E aí a gente até não dá muitos detalhes da doença, até para não afetar o psicológico, né? E aí entendo. o solicitou o remédio que vai para o governo, que é um remédio acho que de 30 mil reais, não sei, Sim, bem, sim. bem complexo. E aí demorou meses para chegar. E aí chegou, agora ela tá tomando todo dia, é uma gracinha. Aí eu tava até na casa dela hoje, é 8 horas da noite que ela toma, não é um minuto a mais nem a menos. Então, assim, é 5 para as 8, não. Cravado o Ela tá... horário. porque a moça, a enfermeira, né, do ambulatório, ela explica tudo A e Mayra, ela fala é tudo, ótima. e tudo. Então, ela, tipo, é 8 horas e é 8 horas. E assim, quando a gente descobriu, todo mundo ficou um pouco chocado, né? Mas é aquela coisa, tipo, ninguém sabe como que ela pegou naquela época. Eu acho que a minha mãe até já participou, que era tipo assim, davam vacina, né? Uma Antes fila com a era. mesma seringa. E você Sim, fala assim, sim. gente, minha Não se mãe, tinha e, o tipo assim, cuidado, né?
não era descartável, era a mesma. Tipo, não Sim. era hoje em dia, não, né? Não existe não ser Graças a descartável. Deus hoje E mudou aí tudo. eu penso assim, Gabriela, eu não sei e a se o minha tempo. mãe, minha avó, sabe, não é longe, é aqui, né? Sim, eu acho que o tempo nosso está acabando. Começamos 21 e Já. 7, né? Total, estamos sim, estamos acabando. Mas é isso, é que você falou da ST que passou para a IST. Obrigada pelas perguntas. Gente, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, pelas perguntas, adorei. Gostei Olha, eu muito da estou minha fazendo bastante participação. lives e não tem muita pergunta. Foi uma das que teve maior participação aí do pessoal. Então, Que eu fico bom. feliz, né, por o pessoal tá interessado e escutando esse assunto e passem para frente, né? Vamos compartilhando e vamos continuando discutindo isso tudo, né? Obrigada por você ter aceitado esse convite, por estar aqui disponível, trazer Adorei essa conversar com você, experiência. Gabriela. Foi muito bom a Eu participação do pessoal que mandou, que interagiu. Gostei muito. Muito obrigado pelo convite e pela abertura. Sim, não, eu fiquei muito feliz. E assim, vamos continuar conversando, porque é um tema que, você sabe, né? Uma hora passa muito rápido na live. Então a gente Passa, pode passa. combinar de fazer outros aí mais para frente, que eu Com acho que é um certeza. tema que sempre vai trazer e agregar aí para o pessoal uma informação de fato necessária. Então, muito obrigada a todos que participaram e Policast pela disponibilidade e pelas informações, pela experiência. E parabéns pelo Imagino. artigo. Fiquei feliz. Obrigado, Ficou obrigado. feliz. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez. Até, boa Bacana. noite. Vamos ficando. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. Bom tchau. final de semana. Para Tchau, você tchau. também. Tchau, pessoal.